Mateus capítulo de número 4. Glória ao nome de Jesus. Eu vou falar sobre 3 coisas que acontecem quando o reino de Deus chega até nós. Mateus capítulo 4, versículo de número 17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Diga isso. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Pode sentar. Veja, João, o precursor de Jesus, aquele que haveria de vir antes de Jesus, berrava para os 4 cantos do deserto: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Olha o que João pregava aqui no capítulo 3 de João. E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Está próximo o reino dos céus. Não havia chegado ainda. Aí no capítulo 4, Jesus aparece para João, e João diz: eu não sou digno de batizar você. Jesus fala para João: João, por favor, me batize para que se cumpra tudo. Então João batiza Jesus. Após ser batizado, Jesus saiu para pregar, amém? Sim ou não? Sim ou não? Lógico que não. Após ser batizado, a Bíblia diz que Jesus foi levado para o deserto para ser tentado. Para ser tentado pelo diabo, para provar que a sua humanidade seria capaz de suportar as provações que viriam. Porque, apesar dele ser Deus, ele também era homem. Jesus era homem, ele era nascido de mulher, embora ele fosse, vamos dizer na mitologia grega, meio Deus. Mas ele tinha a humanidade, a deidade. Ele era Deus, mas ele tinha, acima de tudo, a humanidade. E ele foi levado para o deserto para ser tentado no deserto, para vencer o diabo. E quando ele volta do deserto, a Bíblia diz então que ele desce para Cafarnaum, e a região da Galileia, e começa agora a anunciar. E ele muda a mensagem. A mensagem de João era: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Jesus diz: arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. João foi preso, e Jesus então agora continua, e a mensagem de Jesus é que o reino de Deus havia chegado, estava posto sobre a terra. Ele era o rei que haveria de se manifestar. E o evangelho de Mateus é o evangelho que mais fala sobre o reino de Deus. Por quê? Porque o evangelho de Mateus foi escrito para os judeus, e os judeus aguardavam um Messias, um rei. Então Mateus se preocupou em falar para os judeus que Jesus sim era este rei ungido, o Machia, que estavam esperando. Ele então começa a anunciar: arrependei-vos. Eu tenho ouvido, e eu também já falei muito isso,
mudar aqui algo. A palavra metanoia não tem nada a ver com mudança de mente, viu, irmão? A palavra lá em Romanos 12, 2, não é metanoia que Paulo usa. É outra palavra que eu esqueci agora. A palavra metanoia significa arrependimento. A palavra que Paulo usa lá em Romanos 12, 2, sobre mudança de mente, ele está falando sobre mudança de direção. Agora, quando Jesus fala aqui, arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou, a palavra usada por Jesus aqui é metanoia. Mude a sua mente, ou seja, mude a sua maneira de pensar, mude a sua maneira de agir. Arrependimento traz mudança de mentalidade, mudança da maneira de agir. Porque chegou o reino de Deus. E a primeira coisa que acontece quando o reino de Deus chega é transformação. Porque Jesus disse: o reino de Deus chegou, ponto. E aí? Olha o que o texto continua dizendo. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos. Viu dois irmãos chamados Pedro e André, seu irmão, lançaram a rede ao mar, porque eram pescadores, e disse: vinde a mim, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Versículo 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidade e moléstia que havia no povo. Escute. O que acontecia? Quando o reino de Deus chega, a metanoia, a mudança tem que chegar. Transformação tem que acontecer. A transformação da tua casa, a transformação dos seus filhos, a transformação dos seus parentes, a transformação da rua onde você mora. Escute, quando nós mudamos para Guarulhos, nós morávamos ali onde é o Extra, no Bosque Maia. Nós morávamos numa daquelas travessas, e a nossa rua era um motel à noite, todo dia. Porque era uma rua escura. Então, paravam aquele monte de carro na rua, e ali era um motel ao ar livre. Depois das 10 da noite, né, meu irmão? Até que um dia eu falei: não. Fui lá na esquina da rua. Falei: aqui, espírito de prostituição, você está proibido de atuar na minha rua. Em nome de Jesus, eu proíbo todo espírito de prostituição de agir nesta rua a partir de hoje. Sabe o que aconteceu? Nunca mais nenhum carro parou naquela rua. Tem que começar a haver transformação, porque Jesus chegava num lugar, se tinha enfermo, eles eram curados. Então, se as transformações que você almeja não estão acontecendo, é porque ainda você não mudou. Você não se arrependeu. Você não tomou uma decisão séria de mudança. Porque eu duvido. Está aqui minha mãe, para quem não conhece. Fica de pé, mãe. Fica de pé. Quem não conhece minha mãe? Pronto, aí quem não conhecia agora conhece minha mãe. Quando eu me converti, a minha casa era uma bagunça. Está aqui minha mãe, pode falar isso. Era um negócio sério. Meu pai, viciado em jogo, minha mãe tomava uma canjibrina. Né, mãe? Lá o vinho, mãe, vinho. Pinga também. Minha mãe era alcoólatra. Meu pai viciado em jogo. Eu me converti. E eu comecei a orar, porque eu não aceitava mais aquela situação dentro da minha casa.
No dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, o pastor falou para mim assim: ó, varão, a partir de hoje, você vai começar a orar em línguas e a transformação vai começar a acontecer dentro da tua casa. Eu falei: é mesmo? Ele falou: então é por isso, então agora. É fogo contra fogo. Comecei a orar em línguas, e orava em línguas, e orava de madrugada, e eu perturbava a minha casa orando em línguas. É ou não é, mãe? Perturbava de madrugada, marchando na sala. Dormia na sala, eu e meu irmão Jamiro. Meu irmão fala assim: está louco? Que droga é essa? A droga era fogo, que eu queria que mudasse a minha família, mudasse a história. Eu havia tido uma transformação, uma metanoia, uma mudança. O reino de Deus chegou na minha vida e eu queria que o reino de Deus chegasse na minha casa também. Logo a minha mãe se converte, vai para a igreja, é curada. E a história você já sabe, meus irmãos se convertem. Meus primos, meus tios, Deus começa a fazer uma obra de salvação. Agora, por que as coisas, apóstolo, você está me julgando, irmão? Escute aqui, eu estou pregando. Se a mudança não aconteceu ainda dentro da tua casa, é porque ela não aconteceu em você ainda. Porque é impossível alguém que está tomado pelo poder de Deus e envolvido com o reino de Deus, que a mudança não aconteça dentro da sua própria casa. Ou você não é louco o suficiente, talvez. Talvez até você esteja vivendo no reino, mas talvez não seja louco o suficiente. Porque a primeira coisa que acontece quando o reino de Deus vem é que transformações começam a acontecer. Escute, irmão. E quando nós somos tomados pelo reino de Deus, ei, você deixa de ser um gatinho e se torna um leão. Quando o reino de Deus vir sobre você, vir sobre a sua casa, vir sobre a sua vida, tome posição. Seja um leão. O diabo pode gritar, e você grita mais alto para o diabo: ei, diabo. Não negocie com o diabo. Não brinque com ele também. Não aceite que fale para você que não adianta. Adianta sim, meu irmão. Porque Jesus chegou na casa de Lázaro e a irmã de Lázaro falou: Senhor, não tem mais jeito. Já faz 4 dias que o meu irmão morreu. Não tem jeito sim. Aonde vocês sepultaram ele? Escute, aonde o reino de Deus chega, pode ter morto, pode ter acontecido o que tiver acontecido, as coisas serão mudadas. Porque o reino de Deus chegou através da sua vida. Ela não sabia. Já faz 4 dias, mestre. E daí? Pode dizer para você: não tem jeito. Fala: não, tem jeito sim. Tem jeito sim. Porque Jesus é aquele que chega para realizar algo tremendo. E Ele quer usar a sua vida, a sua história. Ele quer usar você. Veja, o anjo não pode pegar a brasa, mas ela pode ser tocada no ser humano. O anjo ficou com medinho, o serafim ficou com medinho de pegar a brasa. Mas Isaías falou: vem em mim, brasa de fogo, porque eu quero, é este fogo que vai mudar a minha vida. A segunda coisa que acontece quando o reino de Deus chega é que não haverá necessidades. Escute, você pode passar até dificuldade, mas nunca vai passar necessidade. Dificuldade e necessidade são 2 coisas diferentes. Eu, por exemplo, tenho dificuldade de fazer algumas coisas porque sou gordo.
Isso é dificuldade. Está entendendo? Você pode até ter dificuldade de conquistar ou de ter algumas coisas, mas necessidade você não vai passar. Porque o reino de Deus é um reino de provisão. É um reino de coisas grandes, de riquezas. Estou passando necessidade, apóstolo. Então, porque o reino de Deus ainda não se manifestou na sua vida. O que vocês estão precisando? Pescamos a noite inteira, Senhor, não pescamos nada. Lança a rede de novo. O que vocês fizeram? Pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Lança a rede de novo. Mestre, reino de Deus. Nós pescamos e não pegamos, mas porque tu mandas, nós iremos fazer. Sabe qual é a diferença, Gabriel? É que muitas vezes Deus fala para nós, faça isso. Ah, Senhor, mas eu já fui lá 35 vezes e não deu certo. Vai 36! O profeta Elias falou para Eliseu, ei menino, suba no monte e veja se vai vir uma chuva. Subiu lá uma vez, voltou, não vem não, mestre, volta de novo lá, vai lá de novo. Ah, não vem chuva não, mestre, vai de novo lá. Lá vai Eliseu, sobe lá 7 vezes, na 7ª vez ele disse, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Sabe o que falta? Persistir. Deus está falando para você, não desista, persista. As dificuldades elas podem vir, mas se você lançar a rede, aquele que é poderoso vai fazer com que a sua rede ela venha pesada. Jesus não precisou pregar prosperidade, não, irmão. Sabe por quê? Porque ele era o reino de Deus na terra. Ele disse, eu cheguei, quando eu chego não haverá necessidade. Você vai precisar pagar o imposto? Mestre, preciso pagar o imposto, não tem dinheiro. O cobrador de imposto está aí fora. Pedro, vai lá e pesque um peixe. Na garganta do peixe vai ter uma moeda. Paga o imposto por mim e por ti. Escute. Pedro vai lá, pega o peixe, tira a moeda e paga o imposto. O que é isso? Provisão. Não pesquei nada, lançou a rede. O que veio? Peixe. Provisão. Mas veja que sempre havia a necessidade de eles entenderem a linguagem do reino. E qual é a linguagem do reino? Fé. Não pescamos nada, Senhor, mas sobre a tua palavra lança a rede. Mestre, o povo está reclamando que está com fome. E o que nós temos para dar para eles? 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso? É tão pouquinho, não é? Jesus fala, manda todo mundo sentar no chão e distribua para eles. Vocês têm fé para isso? Começa. Multiplica, multiplica, enche o cesto, multiplica, multiplica, enche o cesto. Sabe por quê? Porque eles ouviram, escute, o reino de Deus vai se manifestar na sua vida material. Quando você começar a entender o que Deus está falando para você, tome uma atitude, começa a agir pela fé, porque a fé é a linguagem do reino de Deus. Mestre, mais uma vez, o povo está com fome. O que nós temos? Alguns pãezinhos e peixinhos. Multiplica de novo. João capítulo 21. Estavam os discípulos na praia, fazendo o quê? Pescando. E de repente eles olham e veem um homem na beira da praia. E esse homem tinha pão quente e peixe sobre a brasa. E disse para eles, venham comer. O que é isso? Provisão. O reino de Deus, Fabiana, é um reino de provisão, minha filha. Se você anda focado e olhando para o reino, e não para os seus pés, e não pelas suas mãos, e não pela sua força, não vai acontecer nada.
Se você olha olhando para os seus pés, olha olhando para as suas forças, olha o que você pode fazer, não vai acontecer nada. Mas se você diz, Senhor, eu não tenho, mas se o Senhor falar, eu vou fazer, eu creio que o milagre vai acontecer. Então se prepare, porque virá sobre você a provisão de Deus. Quando o povo saiu para marchar no deserto, Deus tinha um propósito. Falei, pastor Léo, o propósito de Deus, pastor Rubinho, com Israel, era fazer deles uma nação sacerdotal. Era o reino dos céus lá no céu, e o reino de Israel, representante do reino dos céus na terra. Era uma nação sacerdotal. Deus tira eles do Egito, leva eles para o deserto, e mostra para eles, eu tenho poder. Eu vou fazer com que vocês caminhem e nada vai faltar para vocês. Sabe por quê? Porque a minha presença, a minha glória está no meio de vocês. Olha para o teu irmão. Fala para ele. Não vai faltar nada para você. Se você entender, fala para ele. Que a sua vida foi transformada. Por que, irmãos? Por que Pedro pegou uma grande quantidade de peixe? Porque Jesus falou assim, Pedro, empresta o teu barco para mim, que eu preciso pregar para algumas pessoas aqui. Por isso que então Jesus subiu no barco, e do barco pregava para a multidão. Antes de Pedro ir pescar, pastora Marluce, ele emprestou o barco para Jesus pregar. Diz que Jesus subiu no barco, pregou para a multidão, e então falou para Pedro, o que vocês pegaram? Nada. Então vai e lança a rede. Escute, todas as vezes que nós tivermos uma necessidade, que nós precisarmos de algo, o que nós temos que fazer? Somente dizer, Senhor, eu sirvo o teu reino. Tudo que é meu é teu. Você já faz essa oração para Deus? Já fez sim ou não? Só faz essa oração quem mudou de mente, viu? Senhor, o meu carro é teu. Eu preguei semana passada, né? O meu carro é teu. A minha casa é tua. O meu dinheiro é teu. O meu computador é teu. O meu celular é teu. Tudo que eu tenho é teu, Senhor. Olha bem para o teu irmão aí. Olha bem. Fala assim, o teu celular é de Deus? Sim ou não? Pergunta para ele, é ou não? Sim ou não? Aí pergunta para ele, o que tem nesse celular aí de música? O que tem no celular aí de foto? Fala assim para o teu irmão, esse seu celular é de Deus? Então entrega ele para Deus agora. Mas eu preciso dele, então não é de Deus. Porque tudo que é de Deus, é de Deus. E se eu entregar agora, amanhã Deus me dá outro. Eu não posso ficar, então não é de Deus, é teu. Porque se não é meu, eu não posso ficar. É ou não é, Mary? Se é meu, é meu. Se não é meu, não é meu. Você está entendendo, irmão? Quando eu mudo de mente, a minha vida, a minha maneira de pensar também muda. Por exemplo, o teu carro é de Deus? Eu não vou pedir para você dar não, viu, irmão? Tá, fica tranquilo. Sabe quando você sabe se o carro é de Deus ou não? Pelo número de pessoas que ele carrega no carro. Ó, irmão, no meu carro eu só carrego 4 para não estragar o amortecedor. Então o carro é dele, não é de Deus. Eu me lembro, quando a gente era da cachaçada, meu pai colocava era 15 dentro de um Fusca. Nós ia tudo para cachaçada, para os bailes, Will.
Meu pai enchia o carro de gente, cachaça, tudo bêbado, vindo das formaturas, de madrugos baile, tudo cheio de cachaça no crânio. Vinha 15, agora eu me converto. Não, meu carro só posso pôr 4, senão vai estragar o amortecedor. Vai orar, rapaz, tome vergonha na sua cara. Quando eu mudo de mente, nada é meu, tudo é de Deus. Terceira coisa que acontece quando o reino de Deus chega na minha vida, eu quero servir as pessoas. O apóstolo Paulo diz que nós devemos servir o nosso irmão, que nós devemos considerar o nosso irmão melhor do que nós. Jesus falou: aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Aquele que quiser ser o primeiro, será o último. Quando o reino de Deus chega na minha vida, eu tenho prazer em servir o meu irmão. Se você tem resenha, irmão, estou precisando da tua ajuda, você pode me ajudar? Você pode me emprestar a sua furadeira? Irmão, a minha furadeira não empresta não, senão você vai queimar. Estou falando de um bem material. Você está entendendo, irmão? Eu estou disposto a servir o meu irmão. Eu estou disposto a ser servo do meu irmão. Eu estou disposto a... Irmão, Jesus foi nosso servo. Servo sofredor. Ele morreu para nos dar vida. Não existe amor maior, nem serviço maior do que o que Jesus fez por nós. Ele nos serviu. Sabe o que me encanta nos colombianos? A disposição em servir. Quando você chega lá na igreja na Colômbia, a primeira coisa que eles falam: em que posso lhe servir, meu irmão? Chega na época da convenção, eles pedem folga no emprego, 1 semana. Sabe para quê? Para ficar servindo os irmãos que vêm de outras nações. E você fala: irmão, deixa eu colocar gasolina no seu carro. Não, hermano, eu estou para servi-lo. Você teria coragem de pedir a folga de 1 semana no seu trabalho para servir o teu irmão? Você não está apto para o reino de Deus. Se você não está disposto a servir o teu irmão, você não está apto para o reino de Deus. Vamos recapitular. Primeira coisa que acontece quando o reino de Deus vem na minha vida, eu sou transformado. O que acontece, a segunda coisa? Não haverá necessidade. A terceira coisa, eu estou sempre pronto para servir. E servir, irmão, tem uma diferença, tá? Não é servir. Eu não vou lá porque aquele irmão é muito folgado. Se o irmão é folgado, o problema é dele, ele vai ter com Deus. Faça a tua parte. Jesus disse, não é? Dá a quem te pede. Não a quem você acha que tem que dar. Para esse eu não vou dar não, para aquele eu dou. Para esse eu faço, para aquele eu não faço. Dá a quem te pede. Chegou perto de você, sirva. Sabe por quê, irmão? Eu estou falando isso aqui porque essa igreja tem que ter a linguagem do reino em todos os sentidos. Não adianta nós termos aqui os sinais do reino, cura, milagre, libertação, mas não temos os sinais de servir o irmão, não temos os sinais de servir a igreja, não temos os sinais de amar a pessoa, não temos o sinal de orar pela pessoa. Não adianta.
Não adianta nós temos os sinais de cura, libertação e milagre, e não temos o sinal de ofertar, de dar, de ser generoso e de servir a igreja com tudo que eu tenho. Não adianta. Estamos fazendo pela metade, só 30%. 30% não é 100. Você trabalha, quantas horas você trabalha por dia? E se você trabalhar 11? O que acontece? Desconta. Então 12 é 12. Na igreja, ser crente é ser crente. É 100%. Eu sou só 50 só, pastor. Glória a Deus, eu vou na igreja. É o reino de Deus. Reino de Deus requer. Eu quero terminar dizendo a você: o reino de Deus requer 100% de você. Deus não requer 50%, porque Jesus não morreu 50%. O batismo com o Espírito Santo não vem só 50%. Você não ora só labá, não. Você ora e chá. Você não ora só metade. Ora só metade? Não. Você pula só com... não. Labá e o resto. Não, só veio metade agora. A outra metade vai vir depois, semana que vem. Não. Mas aí Deus fala assim: leia a Bíblia. Eu leio um capítulo só. E outro capítulo. Depois eu leio. Vai orar? Eu oro 1 hora. Não, eu vou orar só 10 minutos. Depois os outros 50 minutos eu oro depois. Não, entenda que nós fazemos para Deus tudo pela metade. Deus fez 100% de tudo que Ele tinha. Ele fez 100% e nos deu o 100% que Ele tinha para nós. Mas nós não damos o 100% de nós para Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento é metanoia, mudança de mente. Eu me arrependi, mas está fazendo de novo amanhã? Cara de pau. Aí a desculpa do crente. Aí, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O reino de Deus não tem desculpa, não. Ou você muda ou você muda. Vou falar uma coisa para você, pastor Léo. Está sendo gravado, você vai para o ar. 99% dos crentes não conhecem o reino de Deus de verdade. Como assim, apóstolo? Eu quando comecei a estudar esse assunto, eu estou pirando, estou ficando louco. Vamos falar 99 não, vamos falar 90, vai. Pronto, os irmãos não ficam tristes. Sabe por quê? Porque se você hesita em tomar uma decisão, se você pensa em fazer algo, é que está faltando ainda um pouquinho. Apóstolo, eu faço tudo, eu me dou tudo, mas falta um pouquinho. Se faltar um pouquinho, não é 100%. Mas Deus quer tudo de mim, quer tudo de você. Porque Ele deu tudo por você. Sabe o que os crentes da igreja primitiva faziam? Entregavam seus filhos para morrer por Jesus. Sabe por que o Brasil está desse jeito? Porque a igreja, quando eu falo igreja, eu falo instituição, tá, irmão? Porque a igreja não é instituição. Mas os homens que representam a igreja se venderam para a corrupção. E quem tem integridade do reino não se vende. Sabe por que João Batista foi para o deserto? Porque ele decidiu não se vender. Porque João Batista era da linhagem de Arão, de Levi. E ele certamente seria sumo sacerdote. Mas para ele ser sumo sacerdote,
ele teria que se vender àquela corrupção generalizada que estava no templo. O que ele preferiu fazer? Vou para o deserto, que lá pelo menos ninguém me incomoda. E vou ficar gritando de lá: arrependei-vos, porque o reino de Deus está chegando. Fala para o teu irmão, 100% é 100%. 90% é aceito. É desejável, mas não é aceito, desculpa. 90% Deus faz assim, tá bom. Mas quando você atingir 100%, aí você vai ver o que vai começar a acontecer na sua vida. Simples. Quando eu atinjo a maturidade, eu paro de me preocupar com essas coisas pequenas, porque eu sei que o reino de Deus vai se manifestar na hora que eu menos esperar. Basta eu tomar uma atitude, basta eu agir, basta eu me mover, basta eu fazer, e Deus vem e realiza o que Ele tem que realizar. Eu quero terminar dizendo: o que aconteceu é que as pessoas colocaram Deus como empregado e não como rei, não como Senhor. Deus te ama, e porque Ele te ama, Ele vai agir na tua vida. É aquela doutrina de criança birrenta. Bate o pé que o papai dá, se joga no chão que a mamãe dá. É a doutrina birrenta do comunismo que chegou no Brasil e chegou na igreja mundial, do mundo inteiro, do universo inteiro, sei lá de onde apareceu. Aí essa doutrina dos crentes birrentos. Exige de Deus. Tome juízo, rapaz. Deus é rei e senhor. Eu vou exigir o que dele? Ele já fez tudo que ele tinha que fazer por mim. Ele já morreu na cruz do Calvário. Ele não tem que fazer mais nada por mim. E ele faz alguma coisa por mim porque ele é rico em misericórdia. E porque eu estou disposto a anunciar. E quando ele faz por mim, eu anuncio que ele fez por mim. Eu declaro que ele realizou em minha vida. Então as pessoas vão ouvir o que Deus tem feito em nosso meio. Aos crentes birrentos, Deus tem que me dar, Deus tem que te dar, você tem que exigir de Deus. Vai exigir. Não toma um couro? Pelo menos na minha época era assim, né? Vai lá exigir, brigar, vai lá, falar: eu quero, vai, eu gritar. Tome pau na cabeça. Fala para o teu irmão: larga a mão de ser crente birrento e seja servo. Fica de pé no seu lugar.